Oremos, eterno Deus e justo Pai, em nome do Filho amado Jesus Cristo. Nos encontramos, meu Deus, na Tua presença, para buscarmos um pouco mais da Tua glória, da Tua destra fiel, em nome de Jesus. Fala aos nossos corações, nos anima, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus por tudo, a paz do Senhor, meus amados irmãos que estão chegando. Queremos ler a palavra, mas antes disso, eu ia tocar um hino da harpa cristã, mas um probleminha aqui no violão, vamos deixar para outro momento e ajeitar depois. Mas eu quero louvar o Senhor, o hino da harpa, junto com vocês, enquanto vocês divulgam que o culto da vitória já está iniciando para a glória de Deus Pai. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. O hino 126, bem-aventurança do crente, a bem-aventurança do povo de Deus. O Salmo 100, depois nós vamos ler Salmo 121 e o contexto de Hebreus capítulo 12, versículo 27. Deus reservou uma palavra para nós. Glória a Jesus. Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já venescem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Se confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor, seja-te de longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Povo de Deus,
nós queremos aqui com vocês ler também Salmos 121, bastante conhecido apenas como base, mas o texto que nós vamos pregar é em Hebreus capítulo 12, versículo 27. Deus, o fiel guarda dos homens. Salmo 121 diz: eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitirá aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Hebreus capítulo 12, versículo 27. 12, 27, diz a palavra do Senhor. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção das coisas abaladas como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Quero aqui dar a paz do Senhor a todos os meus irmãos que já chegaram. Louvado seja Deus por isso, né? Por todos os que já estão aí. Não consigo ver o comentário de vocês, pois não sei o que houve aqui. Eu acho que teve algum probleminha nos comentários, mas logo depois da live nós vamos responder com todo carinho e afeição. Na versão que eu acabei de ler, foi substituída a questão de remover por abalado, ou abaladas. Removido, ou aquilo que foi removido, aquilo que foi destituído, aquilo que foi tirado. As coisas móveis e as coisas imóveis que nós bem conhecemos e que a Bíblia nos ensina. Nesse momento em que nós estamos aí se readaptando à nova realidade que nos encontramos, e somente em Deus podemos ter todas as respostas de nossas ansiedades e medo. E não é à toa que a Bíblia Sagrada nos recomenda por várias vezes, mais especificamente quando Pedro diz que devemos lançar nossa ansiedade sobre o Senhor, pois Ele tem cuidado de nós. Então, nesses dias que de tanto decreto, de tanto organização aí para que nós possamos ter uma saúde e um combate eficaz contra essa pandemia, muitas pessoas estão sem perspectiva, sem esperança, porque aquilo que eles achavam que nunca aconteceria, aconteceu, né? Os planos que um dia nós até trilhamos, plano que até mesmo nós já tínhamos planejado, não aconteceu. E aí a Bíblia Sagrada diz que esta palavra, ainda uma vez, que por todas significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Então, baseado nisso, povo de Deus, coisas que passarão, coisas que permanecerão, nós veremos acontecer, e coisas que foram movidas, coisas que foram tiradas, coisas que não existem mais, nós podemos ver que é a realidade desses dias. Nesses momentos, nós temos a única certeza que a palavra ela é fiel, e aquilo que Deus estabeleceu permanece, e há de acontecer e há de se cumprir segundo a vontade de Deus. Então, baseado nisso, nós podemos com todo o nosso coração regozijar, sabendo que Deus está no controle e nada se perdeu. Não há nada que não aconteça
que Deus não saiba, que Deus tenha consciência. Porém, muitas das vezes, por não sabermos o que está acontecendo no mundo espiritual, nós ficamos com a nossa fé abalada, ficamos com a nossa vida um pouco contristada, mas é aí quando a gordura bíblica na vida do crente sobressai, quando ele entende que Deus, ele tem nas suas mãos a direção. E aí eu lembro do que o próprio profeta Isaías fala, que Deus, em um certo momento, faria e cumpriria toda a sua vontade. E Deus tinha deixado claro para Isaías que haveria um dia que tudo chegaria ao fim. Mas ele traz também a memória de que tudo que está acontecendo era de acordo com os seus planos, para que o seu nome sempre seja glorificado. Então, nós podemos notar que a igreja faz parte do plano de Deus. A igreja é plano de Deus, projeto de Deus. A igreja é a extensão do reino aqui na terra. A igreja é a agência pela qual se traz a ideia da instituição bíblica, a ideia dos céus sendo apregoada pelos seus servos. Então, povo de Deus, uma das coisas que nesses dias os homens poderão notar é que as opiniões dos homens mudarão, mas a palavra de Deus jamais mudará. Essa é a felicidade de nossa vida, e saber que nós somos mais que vencedores. Porque aquilo que Deus predeterminou, aquilo que Deus organizou como lei espiritual, ela vai se cumprir dia após dia, e não há ninguém que possa mudar isso. As coisas do mundo podem até intervir em algumas circunstâncias, como nós estamos vivendo hoje. Uma intervenção por motivos de questões de saúde, não somente nacional, mas mundial. Mas isso não impede, isso não quer dizer que Deus esteja alheio. Alguém pode até pensar, mas o Deus dos crentes não é tão poderoso, por que Ele não impediu isso? Devemos entender que tudo o que está acontecendo, Deus é consciente. E não há nada que não aconteça que não seja do consentimento de Deus, para que o seu nome seja glorificado. Então, assim como foi a opinião de Faraó, a opinião de Faraó foi movida, a opinião de Faraó mudou quando ele disse: não deixarei o povo ir. Não deixarei o povo ir embora, ninguém sairá. E aí, nós sabemos que Deus, na sua ação poderosa, na sua ação de intervenção, de salvação, libertação, Deus trouxe vitória, e o discurso de Faraó teve que ser mudado. Nós lemos também em Êxodo capítulo 5, do versículo 1 ao 2, diz: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe ir o meu povo, para que me celebrem uma festa no deserto. Versículo 2, respondeu Faraó: quem é o Senhor para que eu lhe ouça, eu a sua voz, e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, nem tampouco o deixarei ir a Israel. Logo depois disso, depois deste aviso divino, Deus envia mais uma vez Moisés e Arão, e aí lança novamente a palavra, e aí vem a ação divina de Deus, e Faraó, desta vez, muda o seu discurso e diz para Moisés levar todo o seu povo embora. Veja, meus irmãos, nesses dias as opiniões dos homens vão mudar, estão com inconstância mudança, porque o tempo faz com que nós não temos condições de maneira nenhuma sustentar a nossa palavra. Mas Deus tem a palavra de sustentação. Deus tem a palavra de conforto. Deus tem a palavra que nos dá direcionamento e descansar o coração nos momentos mais difíceis. Também a opinião de Nabucodonosor teve que ser mudada, pois nós sabemos que ele, soberbo por dizer que tinha edificado a Babilônia, e logo depois ele percebeu que sua glória, a sua honra, a sua destreza militar
nada era comparado ao Deus que destitui e institui reis e governantes. E nós sabemos o que aconteceu com ele. Depois de um período de loucura, retoma seu senso comum, retoma suas ideias no lugar, ele volta a ter consciência do que é, e naquele exato momento ele começa a glorificar ao Deus dos céus, ao único Senhor. As circunstâncias também fazem isso com os homens soberbos, os homens amargos, por um momento, dizem, falam, afirmam, mas logo, Deus entra em cena e os homens mudam de ideia. O rei também, Senaqueribe, muda também de ideia. O rei Senaqueribe teve que voltar. O vigor do homem também muda. Tudo deixa o seu lugar. Porém, coisas que foram movidas e ainda coisas que serão removidas para que Deus seja glorificado. Primeira coisa, o rei deste mundo. O reino deste mundo será mudado. O rei deste mundo será tirado. Pois a palavra do Senhor diz que uma certa vez, em Daniel capítulo 6, versículo 26, o rei Dário ou Dario faz um decreto dando glória a Deus. Este homem que por um momento diz que o reino é inabalável, este homem reconhece o reino de Deus como inabalável e jamais será movido. Ele diz: faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Louvado seja Deus, que assim como foi aquele homem, fez um decreto dando glória ao Deus que você conhece, que nós conhecemos, o Deus que nós cremos, ele fez um decreto dando glória a Deus. Certamente, mais cedo ou mais tarde, não é decreto de homens, mas a própria palavra se cumprindo detalhe por detalhe, em que Deus será glorificado em todos os momentos. Então, neste momento, nós queremos dar a nossa contribuição para a glória de Deus nesse culto da vitória. Aqui na Tajazinha está culto de ensino. Foi apenas um erro do Facebook, mas não tem problema nenhum não. Então, esse momento que nós podemos entender que a nossa maior vitória é Deus está no controle de tudo. Conhecemos que Deus é autossuficiente. Sabemos que tudo o que Ele escreveu há de se cumprir literalmente. Então, povo de Deus, outras coisas serão movidas à nossa dor. Um dia, o Senhor prometeu que a nossa dor seria removida. A nossa lágrima seria removida. A nossa condição que hoje nos prendem será removida. Um dia a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. E logo depois nós seremos transformados e nós vamos encontrar com o nosso Senhor nos ares para viver com Ele eternamente. Toda dor será tirada, toda saudade deixará de existir, a separação que hoje há deixará de existir. Chegará o dia que o Senhor tirará toda a honra, toda a glória dos homens e mostrará que Ele é o Senhor da glória, o Senhor dos exércitos. Então, povo de Deus, o nosso papel como igreja é continuar fazendo o papel de igreja adoradora, aquela que serve, aquela que contribui, aquela que anuncia, aquela que espera pelo noivo, aquela que se santifica por causa do noivo, aquela que está diante da porta, diante daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Terceira coisa será movida, terceira coisa será tirada, que nos dá a vitória, é a morte. Amados, Cristo venceu a morte. A morte não tem mais poder sobre você, sobre nós. Quando eu falo a morte eterna,
a morte eterna não terá mais poder sobre nossas vidas, porque Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, já nos deu a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando a palavra nos diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54 a 57, quando diz: enquanto este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Cristo venceu a morte, para que eu e você também possamos ter essa alegria e esperança. A morte pode até tocar no nosso corpo se Jesus não vier buscar a igreja, mas quem nasce novamente só em Cristo só morre uma vez. Quem nunca nasceu em Cristo, quem nunca recebeu Jesus como Salvador, morre duas vezes. Mas estamos vivos, porque antes nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas agora vivos em Cristo Jesus. Por isso a vitória, já começamos a ser mais que vencedores. Ele nos ressuscitou do nosso estado de pecado. Ele nos levantou, pois estávamos prostrados. Nós estávamos perdidos e fomos achados por Ele em nome de Jesus. Quarta coisa, o que será removido? Este corpo físico. Este corpo físico será transformado num corpo glorioso. Um corpo que não terá mais limite físico. Como bem diz no capítulo 15, versículos 53 a 52 a 53, 1 Coríntios, Paulo, usado pelo Espírito Santo, diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Louvado seja Deus. E por último, os falsos fundamentos serão aniquilados. Que vitória! Hoje, talvez tenhamos nós angústias, tristeza, lágrima, mas tudo isso passará. Tudo isso deixará de existir. E até lá, nosso papel é perseverar. Aleluia! Perseverando no Senhor, esperando no Senhor, sabendo que Ele está na direção. Povo de Deus, não há nada que se mova no sul, no norte, no leste, no oeste, que Deus não saiba, que Deus não veja. Quando nós lemos o Salmo 121, o salmista diz que ele expressa e diz uma verdade, que somente dos céus virá o seu socorro, e o socorro vem daquele que criou todas as coisas, os céus e a terra. Isso nos dá aí uma esperança inabalável. Jesus, uma certa vez, disse que não deveríamos temer o homem que pode tirar este corpo, mas devemos temer aquele que tem o poder de lançar ambos no inferno, a alma, o espírito e o corpo. Então, para nossa alegria, ainda que recebemos notícias tristes, é que muitas das coisas que acontecem, nós sabemos que um dia chegará o fim. Assim como o povo de Deus passou 400 a 430 anos aproximadamente, sem uma terra natal, na diáspora, vamos dizer assim. Um dia chegou o fim da espera. O povo esperou, o povo sofreu. Morria gente, nascia gente, debaixo de cativeiro, sem conhecer a liberdade do Senhor. Mas um dia tudo chegou ao fim. Deus promete colocar tudo em um dia em fim. E logo tudo aquilo que ouvimos e a esperança sobra no nosso coração como alegria, nos nossos olhos veremos a glória do Senhor.
Mas enquanto isso não acontece, o nosso bom pastor vai caminhar conosco todos os dias, nos mostrando a direção, nos mostrando os caminhos que devemos trilhar, as gramas verdejantes, a água doce, o cuidado do cajado, a segurança de um pastor contra os predadores naturais das ovelhas, os lobos, os coiotes. Deus entra com providência nas nossas vidas quando nós, diante de tantas coisas que tentam arrancar de nossa esperança, é confiar no seu nome. A Bíblia, a palavra do Senhor, por muitas vezes, confia, ó Israel, no Senhor. Ouça, Israel, o Senhor é o único Senhor, o único Deus. Aleluia. Então, se Ele é o único Senhor, não tenha medo do que há de vir, pois a igreja faz parte de planos de vida e não de morte, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Coisas que jamais, para encerrar, coisas que jamais poderão ser tiradas, removidas, coisas que jamais acabarão, o reino de nosso Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que o reino de Cristo é de eternidade e eternidade, e lembrando da palavra que o anjo fala para a irmã Maria, o anjo Gabriel vai dizer, olha, o reino dele nunca terá fim. Glória a Deus. Aleluia. Nunca terá fim. Um reino eterno, soberano, poderoso, conquistador. Segunda coisa, a palavra não passará, ela permanecerá. Segundo os estudiosos, esta palavra que nós temos, você tem, será a base do reino de Cristo. E eu creio nisso. Louvado seja Deus. Creio que sua palavra não poderá ser deixada de lado. Ela permanece eterna para a glória de Deus Pai. Terceira coisa, coisas que jamais passarão, a esperança do cristão. Paulo, quando escreve uma carta para os irmãos em Tessalônica, em Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 3 ao 4, ele recomenda, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operalidade de vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza de vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. A esperança do crente, baseada na sua eleição, não passará. A esperança do crente permanece até a vinda do Senhor, até a chegada do Senhor. Permanecemos firmes, adorando, porque Ele pode voltar a qualquer momento. Ah, Senhor Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. E quando Ele vier, arrancará de nós toda dor, toda lágrima, e não haverá mais lembrança da casa paterna, pois estaremos nos céus para todos sempre, em nome de Jesus. As promessas do Senhor para o seu povo jamais passarão. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênçãos por herança. Glória a Deus! Olha que coisa, que bênção! A gente não plantou nada para receber isso, a não ser se arrepender dos pecados, porque fomos convencidos pelo Espírito Santo, e Ele é que nos abençoa em tudo. Que coisa boa, que coisa maravilhosa. Os dias do nosso Salvador não terá fim. E aqui eu encerro. Povo de Deus, o teu Cristo é poderoso. O seu Cristo é maravilhoso. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso significa que temos aí esperança de sobra para a glória de Deus Pai.